Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer imenso ter cada um de vocês aqui. A gente fez uma mudançazinha rápida aqui por conta de um problema que a Viviane teve. Então, a Viviane vai vir à tarde, Ronald está agora pela manhã. Então, vocês não se estranhem o que a mesa mudou um pouco o formato, mas está tudo dentro daquilo que a gente acredita que vai ser muito legal, tá bom? Já estou aqui com a Paula, já estou com o Ronald aqui, os dois que vão abrir essa mesa pela manhã. Hoje é o nosso último dia, né, dia 21, é o nosso último, né, dia do encontro. Então, essa é a nossa primeira mesa e é um prazer imenso estar com cada um de vocês aqui. Eu vou estar abrindo esse evento com o poema do César Bellieni. César Bellieni é um amigo querido, que está também nesse livro que nós lançamos agora, né, que é A Gaveta dos Poemas Esquecidos. César Bellieni faz parte também desse projeto. Eu separei o livro Tribunal das Mídias, que diz assim, ó, aliás, separei o poema Tribunal das Mídias, que diz assim: por que me julgas? Como me culpas? Me lembra Judas. Pois agora vou dizer, será que serei o próximo na Berlinda, abrindo mão da solidão desta tarde tão linda? Saúdo a saudade de um tempo vivido, na mesa de um bar passado, passando despercebido. Flash, fotos, luz, câmeras, ação, registraram mais um mico. Flash, fotos, luz, câmeras, ação, derrubaram mais um mito. Julgamento já foi feito, já foi dado o veredito. Condenado sem direito, sujeito, suspeito bendito. Alma lavada na levada, consciência na cadência, sem truque no batuque. A poesia é a consequência. Por que me julgas? Por que me culpas? Me lembra Judas. Agora posso entender. Flash, fotos, luz, câmeras, ação, invasão. Flash, fotos, luz, câmeras, ação, culpado. Flash, fotos, luz, câmera, ação, condenado. Flash, fotos, luz, câmera, ação, prisão. Eu acho esse poema assim fascinante, né? Que ele dá essa sensação de uma sequência de um filme. Acho muito interessante. Cezinha, né? Ele tem essa pegada muito bacana nas poesias dele. Bom, trazemos essa manhã, né? Trouxemos para essa manhã o Ronald Lopes, que vai estar falando do pai da horda ao eclipse da função paterna, restos na contemporaneidade. A maioria de vocês já conhece o Ronald é a figurinha repetida nossa aqui em todos os eventos, gosto demais desse meu amigo, né? Aliás, os dois que estão aqui estão repetindo o evento. Paula veio na primeira vez para tamponar uma falta e ficou. Paula, daqui para frente você está comigo em todos os eventos. O Ronald é doutorando em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre e licenciado em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, pós-graduado em Ciências da Religião pela Universidade Cândido Mendes, bacharel em Teologia pela Faculdade de Ciências e Teologia do Norte do Brasil, estudos psicanalíticos pelo Serviço de Atendimento à Psicanálise sem Atenção à Infância e à Família, no CEPAI, ali no Hospital São Zacarias, né, na Casa Santa de Misericórdia, subtenente, bombeiro militar e professor de História do segundo colégio do Corpo de Bombeiros, autor do livro Mortos que Constrói Cidades, autor do livro Seja Homem, né, junto comigo, e também o Ronald também está nesse livro aqui. Só que o poema dele eu vou ler à tarde. O Ronald também está nesse poema aqui comigo. Ronald, meu amigo, seja muito bem-vindo e obrigado, tá? Eu que agradeço, Jairo. É muito gratificante estar aqui. Eu estou usando uma internet que está me dando medo, mas eu estou me controlando. Certo? Então, se cortar um pouquinho, eu vou ficar de olho nela. Tá? Qualquer coisa eu desligo a câmera. E eu já tenho uma segunda opção aqui para usar, né? Mas se cortar, tiver qualquer outro problema, se vocês não estiverem me escutando, a gente muda aqui a situação, tá certo? Sejam todos bem-vindos, eu agradeço ao Jairo pela apresentação. Como vocês podem ver, eu estou no trabalho, então uma segunda questão, gente, só o Jairo mesmo, que é o seguinte: se tocar uma campainha aqui, eu vou ter que desligar tudo e sair correndo, tá certo? Porque é assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo,
mas de uma hora para outra toca uma sirenezinha aqui, um sinal de brado, que a gente chama, e a gente tem que, se estiver no banheiro, fazendo o número 2, meu filho, não adianta. Tem que cortar e sair correndo, descer o cano, não é nada de imaginário, é isso mesmo. Tudo que se mostra nos filmes por aí é de verdade mesmo. Então, eu tenho que dar esses avisos, né? Se tiver algum socorro aqui, a gente tem que sair, tá bom? Então, Jairo, eu vou... De início, o que acontece, pessoal? Esse meu título, para poder complementar e contribuir com todas as discussões que a gente viu ontem, né, no caso, e principalmente a fala da Gilvânia, que está complementando o meu trabalho aqui, a gente dialoga bastante, né? Pelo menos nessa jornada. Eu vou para um lado que é de historiador, né? E vou tentar articular com a psicanálise sobre esse tema. Para isso, eu montei um texto. E a história, ela trabalha com narrativas. As narrativas, hoje em dia, viraram um termo da moda, né? Viraram um termo pop, a narrativa, esse termo, né? Só que, para bem da verdade, narrativa é um termo que vem da literatura. Ela tem uma relação íntima com o gênero literário de ficção, tá bom? Por isso que a história, que ela esteja buscando a verdade, né, ela tem algumas reticências contra esse termo, narrativos, né? Apesar de também entender que a história é uma narrativa, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma narrativa no que tange a fatos, né? Mas fatos é a verdade. Não, é a interpretação dos fatos, né? Então, a gente vai trabalhar nesses dois sentidos. A interpretação, né? A realidade que vos cerca precisa ser interpretada e o fato, né, precisa ser coletado. É preciso entender o fato aí como diagnóstico, tá bom? Então, eu coloco a interpretação como a subjetividade, que a história trabalha, e também o fato como diagnóstico. Então, é preciso diagnosticar primeiro, é preciso entender o fato primeiro, para depois você entrar com interpretações, teorias, subjetividade, né? Bom, já dito nessa introdução, e como o Jário falou, a minha área é história, e história da morte. Eu estudo cemitérios, sepultamentos, estudo luto, rituais fúnebres, né? Rituais de sepultamento, porque a gente entende que o movimento histórico, ao longo da história, principalmente no século XIX e XX, a gente teve uma relação com a morte distanciada. Afastamos a morte, né? Afastamos a nossa relação com a morte por conta de vários fatores, né? Uma delas é optar e rejeitar, né? Rejeitar ao mesmo tempo a angústia da finitude, né? E optar por uma vida somente de prazer. Então, na relação entre o prazer e o desprazer, no movimento histórico, a gente optou, né? Escolhemos isso historicamente, em se afastar da morte, certo? E isso tem algumas consequências, né? Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque hoje tudo morreu, né? A gente ouviu a fala aí anterior de que Deus morreu, depois a gente ouviu a fala de que o homem morreu, né? Depois a gente viu a fala
recorrentemente, né, que as mulheres morreram, né, e que o termo gênero, enquanto conceito da psicanálise, morreu. Então, isso me levou a tentar entender por que, ao mesmo tempo, a gente busca um prazer desenfreado e evita a qualquer custo a angústia da finitude, ou seja, a morte. E por isso a gente acabou estudando aí a questão dos cemitérios do século XIX, cemitérios católicos e cemitérios protestantes, onde que você consegue construir uma história ou contar uma história através do cemitério. Para você que não tem um museu na sua cidade, eu digo o seguinte, que não tem problema, porque o cemitério é um grande museu. Então, o olhar sobre o cemitério, você pode contar a história de uma cidade, a história de pessoas, né? Um dos maiores lugares que a gente pode acumular uma riqueza é dentro do cemitério. Por quê? Porque é no cemitério que ali tem histórias, muitas histórias que jamais foram vividas, né? Elas foram enterradas, sonhos que deixaram de ser realizados, né? Foram enterrados, né? Projetos que deixaram de ser praticados, né? Deixaram de ser idealizados e foram enterrados, né? Quer dizer, num cemitério existem vários olhares, né? Você pode também traçar uma relação entre cemitério e fotografia, já que fotografia é o olhar de um passado que já não existe mais. Ou seja, a passagem do tempo dentro de uma fotografia, ela me remete a um cadáver, né? E, portanto, fotografia e cemitério guardam íntimas relações, né? Quando a gente olha um álbum de fotografia, na verdade, a gente está olhando lápides, não é? Quando eu fiz o meu livro, Mortos que Constroem Cidades, e isso eu provei isso, né, à luz da documentação, obviamente levantou bastante documentação nos registros de óbito, casamento, enfim, vários registros paroquiais do século XIX, né? O que acontece? Mortos que Constroem Cidades é que, se você está na sua cidade, né, se você mora na sua cidade, isso tem uma história. Muitas outras pessoas já viveram antes de você e que construíram um legado que deixou para você, né? Deixou ao seu redor. Galileu Galilei, né, e a teoria geocêntrica, né? Ou seja, provando à luz da ciência dessa época que a Terra é que girava em torno do Sol e não o contrário, né? Ele disse, olha, numa certa ocasião, né, falaram assim com ele, poxa, te parabenizo muito, você está revolucionando o mundo. E aí a resposta dele foi a seguinte, olha, não sou eu, não só fui eu, claro, eu tive minha contribuição para isso, mas a gente tem que também parabenizar a tradição. Eu subi ombros de gigantes, né? Quer dizer, que a gente hoje, né, não é só pai e mãe, né, mas é toda a condição, né, que vos cerca, né, da sua cidade, da onde você mora, do lugar em que você habita, né? O lugar em que você habita é a habitação de um lugar, né? Quer dizer, não só você habita num lugar, mas também você é habitado por vários lugares ao mesmo tempo, né? E isso, a história da morte é que nos permite vislumbrar, certo? Então eu estou fazendo essa introdução toda porque a gente vai falar de restos, né? Eu vou ler um texto
texto aqui, narrativo que vi, contando uma história, e eu gostaria que vocês prestassem atenção, né? Eu vou até desligar minha câmera para poder Tá dando uma falhada no áudio de vez em quando, da internet. Eu vou desligar, na hora da narração a gente vai melhorar. Beleza. E aí, o que acontece? Esse texto que eu escrevi, Restos na Contemporaneidade, a gente vai falar de restos, que é justamente aquilo que sobra depois de muito tempo num cemitério, né? Você tem ali, quando a pessoa é enterrada, você tem várias fases para o corpo ser decomposto, várias fases. As pessoas não morrem na hora, tá bom? Só para você entender que as pessoas, elas não morrem, fartou, morte súbita, e aí a pessoa morreu na hora. Não, as pessoas, elas têm um tempo, a morte é um processo, a morte é uma construção, né? E como é que é esse processo de morte? Esse processo de morte, ele se dá, né? Claro, tem todo um diagnóstico da ciência biológica aí por trás, né? Mas também tem um processo de morte psíquica que você pode se dar ainda em vida, né? Que a esse nome a gente dá depressão. Tá bom? Então, a morte, eu conto a vida pela morte. Outro dia eu tenho um artigo da minha professora, da minha antiga professora, na batuta da morte se conta a vida, e não o contrário, né? Porque é isso, porque a gente acaba assistindo a vida pelo avesso, né? E aí a gente entende a beleza da finitude, né? Como dizia Freud lá no Mal-Estar da Civilização. Ele entende que a finitude é que te dá essa força estética da vida, né? É porque as coisas justamente que acabam é que você tem que viver de uma forma sublimatória, digamos assim, né? Então, eu vou desligar a minha câmera e a gente vai falar um pouco de restos. Tá bom, pessoal? Aí vai melhorar a minha narração aqui. Peço a todos que prestem atenção, assim, eu vou ler encadeado, né, como se fosse um podcast, para a gente poder escutar. É claro que esse texto eu lanço mão de bastante bibliografia, né, de bastante documentação, e essa narrativa que a gente vai empreender. Do pai da horda ao eclipse da função paterna, restos na contemporaneidade. Quarta-feira de 1902. Na cidade de Viena, a chuva descia fina sobre a calçada. Vozes e charutos de um apartamento do segundo andar na rua Bergase, número 19, chamavam a atenção. Ali, na moradia da família Freud, funcionava ao mesmo tempo o consultório e reuniões que se faziam às 9 horas da noite. De início, era apenas médicos como Alfred Adler, que nunca concordava com Freud. William Steckel, com fértil imaginação, mas um porco total. Rudolf Heitler, uma espécie de aventureiro da psicanálise, e Max Kahneman. Essa trupe formava aquilo que foi chamado de Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. Na névoa de cigarros e charutos, não se imaginaria que estava se formando o primeiro círculo da história do movimento psicanalítico. Um time heterodoxo de médicos, eruditos, educadores, produziam debates acalorados, por vezes violentos. Os espaços de fala eram respeitados e, por ordem de sorteio, abriam-se aos mais variados temas. Medicina, literatura, arte, política, história, meios, sofrimentos e seus próprios pacientes. O anfitrião, de vez em quando, intervia aconselhando moderação. Discutiam sobre o novo mundo,
Era o fascínio que tomava conta frente ao inconsciente que se desvelava. Se questionavam entre si quais eram os limites da dimensão biológica e psicológica da sexualidade, se é que existiam algum. Por vezes, Freud ensinava aos seus discípulos seu método, iniciando-os na prática psicanalítica, ao mesmo tempo em que refletia sobre conceitos como transferência, pulsão, libido, trauma, neurose, entre tantos outros. Todas as noites a cena se repetia. A associação livre desses intelectuais possibilitaria o contato com suas próprias forças atuantes das representações, que aqui eu chamo de não abreagidas. A ciência oficial da época deles colocava as mãos nos ouvidos e se recusava a ouvi-los. Ao se permitir que o afeto estrangulado encontrasse uma saída através do discurso, aquela representação não abreagida era submetida a uma nova cadeia associativa. O efeito curativo da fala diz respeito a um afeto dissociado da ideia original recalcada. Isso quer dizer que a ressignificação desse afeto que a fala possibilitaria naquele cenáculo era um afeto em direção à cura, entre cigarros e charutos. Mas a repetição pelo sintoma era exibida. Havia um pai que conduzia seus discípulos ao mesmo ritual. Pai das luzes. Aquele que não pode existir invariações, mas pode existir sombra de mudança. A famosa ordem selvagem de Freud descreveria em Totem Tabu, 10 anos depois, uma constatação do retorno do recalcado. Era o Darwin de Freud cobrando os seus créditos. Sentados ao redor de uma mesa oval, tinham a obrigação de encenar os debates, sem ter direito de ler papéis preparados com antecedência. A cada reunião, preparava-se uma urna contendo os nomes dos oradores. Uma vez realizado o sorteio, seguiam-se a conferência e depois discussões. Ligados por uma insatisfação incomum em relação à ciência de sua época, os homens das quartas-feiras buscavam desiderar-se. Isso significa dizer que, mesmo atordoados e espantados, algo os impelia a compreender o outro enigmático, que, no final das contas, buscavam compreender a si mesmos, seus pais, suas infâncias, seus próprios sentimentos. Poucas mulheres, ou quase nenhuma, participariam dessas experiências primevas. Em 1902, apenas Freud era psicanalista. 2 anos depois, Steckel e Pfafferdern. E assim, ano após ano, inventaram a técnica da psicanálise, a clínica do tratamento e toda uma gramática própria que partia da marcação dos corpos pela linguagem. Em 1907, a sociedade contava com 22 membros ativos, quando Freud anunciou a sua dissolução. Estava acabado a sociedade. Ali já não passaria mais a existir a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. Mas seus membros não se renderiam. O custo de investimento libidinal fixou-os nos restos, nos escombros. Eles reconstruiriam a sociedade institucionalmente, no que daria a Wiener Psychoanalytische Vereinigung, WPV, num bom português. Foi a primeira instituição psicanalítica do mundo. O apaixonamento de início daria lugar à razão institucional e seu desdobramento no famoso IPA, que anos depois já contava com 58 membros, incluindo apenas uma mulher. Transformando alunos em ouvintes silenciosos, os restos cadavéricos daquela sociedade das quartas-feiras deram lugar a uma outra sociedade.
liberal moderna, regida pela regulamentação democrática do direito à fala e pela hierarquia de mestres e discípulos. Anos depois, mais uma Warrington foi prontamente reconstruída e integrada na IPA. Clivagens e mais dissidências. As representações daquilo que se supunha psicanálise entravam em conflitos e disputas de poder ao longo do século XX. No final das contas, como era de se esperar, foi o mundo anglófono que colonizou o movimento. Mas os restos cadavéricos daquela sociedade das quartas-feiras ainda estão documentados em minutas. São os primeiros arquivos da história do movimento psicanalítico. Assim como ler um livro antigo é escutar os mortos com os olhos, as minutas guardadas por Paul Federn e editadas por Hermann Nürnberg diziam muitas coisas. Nürnberg disse: queríamos deixar que o próprio leitor visse como os participantes se influenciavam mutuamente, como aceitavam ou rejeitavam o que lhes era oferecido, e como, vez por outra, eram dominados por influências, emoções, preconceitos estranhos ao espírito da psicanálise. Queríamos fazer do leitor uma testemunha das lutas que se desenrolaram na sociedade vianense e que permitiram a seus membros, ao mesmo tempo, superar suas resistências e se converter em psicanalistas competentes. A Horda de Dejetos, portanto, de 1902 a 1907, fora depreciada por eclipses institucionais que talvez fossem obsessivamente higiênicas. As disputas de narrativas subculturais modernas de Viena, Londres, Nova York e mundo afora, durante o século XX, foram desejadas em forma de rituais acadêmicos. Diplomas na parede, analistas emudecidos e pacientes tagarelantes foram esvaziados de sentido na relação transferencial. Alguns elitistas acabariam por reduzir a atuação de psicanalistas a redutos seculares e banindo a psicanálise leiga a espaços sagrados e religiosos. Eis aí o produto mais moderno que o pai da Horda tanto evitou. Produto que insiste. Outras narrativas foram redesenhadas para tentar dar conta das necessidades dos sujeitos cada vez mais complexos e imediatos. A história do final do século XX marcou a entrada das massas na arena da política, proporcionando a concretização e o choque dos modernos sistemas de ideias que se haviam formado com a derrocada do patriarcado no antigo regime. O pensamento liberal e democrático, o conservador e nacionalista, o socialista e o revolucionário. Todos eles, o sentido se apresentou em eclipses por conta da retirada da função paterna da vida cotidiana. O nada foi colocado em seu lugar. A contemporaneidade, então, tem deixado os indivíduos à sua própria sorte, sem doutrinas ou preceitos garantidores que os aponham frente a um destino inevitável. A subjetividade, totalmente viciado pela frustração e pela angústia, pelo desejo de volta a um passado mítico, afetivo e paternal. Esse retorno do recalcado é contrário à modernidade tecnológica impessoal e também ao sistema burocrático racional. Em síntese, o século XX sobressai por suas evidentes contradições, o que fez com que o músico inglês Yehud Rahmaneddin afirmasse: se eu tivesse de resumir o século XX, diria que despertou as maiores esperanças já concebidas pela humanidade
e destruiu todas as ilusões e ideias. Diante da falta, o sujeito pode seguir a cabeça do outro como pode seguir a sua própria cabeça, sabendo que nenhum, nem outro é a opção ideal. Eis aí o século XXI como o destino dos restos e final de análise. Deixa eu voltar agora aqui para vocês. Então, eu acho que deu para pegar assim, o áudio, né, Jairo? Não sei se você se cortou um pouquinho, tinha aparecido aqui para mim alguma... O áudio ficou ótimo, Ronald. Ficou muito bom. Aliás, eu estou aqui já concatenando aqui já várias coisas do que você trouxe, né? Principalmente essa parte final, quando você fala desse retorno do recalcado, né? Esse retorno do reprimido, ficou muito forte na minha mente um texto recente do Slavoj Zizek, quando ele fala sobre a questão do Talibã, que o retorno do Talibã seria inevitável, né? Ele fala exatamente sobre essa questão a partir desse ponto que você fala, quando ele coloca que esse retorno do recalcado, né, é de fato um engajamento emancipatório e coletivo. Porque esse sujeito abandonado, como você colocou bem claro aí, perdido, né, não querendo seguir a sua cabeça, ele vai seguir a cabeça do outro. Né? Uhum. E aí, esse medo da Olha, individualidade vai fazer com que ele gere uma força coletiva, né? E olha que coisa interessante aí. eu vou te falar uma outra coisa. Eu vou mandar esse texto. Eu acabei de narrar o texto e bradou, Eita. sabia? Mas aí, Jairo, eu vou ter que ir. Vai lá, vai lá, vai Ainda lá. bem, eu vou deixar esse texto com você daqui a pouco. Eu vou ter que ir lá. Vai lá, obrigado, Impressionante. irmão. É bom que eu vou entrar aqui com as divagações que eu achei muito interessante. Eu também queria falar um pouco sobre essa questão. Vai lá, Ronald. É isso, gente, é ao vivo e a cores, a coisa é ao vivo. A Paula estava falando aqui comigo, cara, na mesa dela sempre tem isso. Na outra jornada foi a mesma coisa. Eu falei, é isso, tem que... tem aquelas pessoas que a gente chama, a gente convida, né? Eu estive num programa de televisão durante 3 anos, né? Eu fazia parte do programa Cabeça para Cima da TV Boas Novas, né? E era um programa assim com bastante ainda é um programa com bastante audiência, mas por conta da pandemia deu uma parada aqui no Rio de Janeiro, né? E era assim, o programa Cabeça para Cima tinha coisas, né, que hoje eu posso falar, porque a gente já passou né, já passaram, mas tinha coisa da Celeste, que é a apresentadora, uma grande amiga, aliás, um beijo aqui para a Celeste, que a Celeste falava, Jairo, ó, vamos fazer essa mesa aqui, vamos embora, e vai vir os convidados. E cadê os convidados? Que não apareciam. E era para televisão, gente. Coisa de televisão, que mandava buscar e tal. Cadê os convidados? Não aparecia. A Celeste, eu me lembro uma vez no programa que era com 5 convidados, só tinha eu e a Celeste. E ela falou, vamos fazer o programa? Tu topa? Eu falei, vamos embora, vamos fazer o programa. E já teve vezes de se gravar 3 programas em sequenciais e eu estar nos 3 programas sequenciais para tamponar a ausência de alguém que faltou. E o Ronald também. Ronald e a Paula são essas minhas pessoas coringas. A Paula eu ligo de manhã, às 9, para ela estar na palestra às 10. Ela fala, vamos embora, estou dentro. Vamos embora. E foi assim mesmo, né, Paula? No nosso primeiro evento em abril, foi assim. Ligar às 8 para ela estar comigo às 10. Ó, Paula, qual é o tema? É esse? Caramba, para quando? Eu falei, para agora, para daqui a 2 horas. E é isso. Né? E o Ronald também é desses. O Ronald, eu ligar para ele, Ronald, já tem um programa de TV aqui agora. Para quando, Jairo? Para daqui a 2 horas. Tá mandando te buscar aí. Eu já tive casos da TV me mandar buscar em casa. Ó, tá mandando buscar você em casa. Eu me lembro que teve um programa que eu falei assim, Jairo, você está em casa? Eu falei, tô. Então, a gente vai fazer o programa agora. Eu falei, tá, então eu vou me arrumar aqui, tô indo para aí. Ela falou, não, os jornalistas já estão indo para tua casa. Eu falei, caramba. E é assim, o pessoal vai fazer na tua casa. Eu falei, tá bom, então manda, vamos embora. Porque a gente é assim, né, Paula? A gente estuda para isso, a gente lê para isso, a gente está pronto para isso, para
trazer aquilo que a gente está fazendo. Afinal de contas, eu falo com o pessoal, né? Quando eu ligava para o profissional que ele me pedia 3 meses, eu já não chamava mais. Ah, me dá 3 meses aí para eu preparar esse tema. Falei, então não está pronto. Não, não dá, não rola. Se prepare, quando estiver pronto, a gente vem. Esse tema que o Ronald trouxe, vocês veem como a psicanálise, né? A gente tem batido muito nisso aqui. Uma é a história do Freud. O Freud enquanto ele, né? Enquanto Freud. Eu estou aqui do meu ladinho. Aqui, esse é um livro que eu estou aqui devorando cada fala da Rodinesco, né? Freud na sua época e em nosso tempo. Isso é o Freud. Outra coisa é a psicanálise, né? E a psicanálise tem os seus desdobramentos que vai, né, para além do Freud em seu próprio tempo. Quem está acompanhando comigo no Totem Tabu, eu tenho falado muito isso, né? Freud fica animado quando chega o Jung, chega o pessoal todo, ele funda o IPA e dá a presidência para o Jung. Só que o Jung se empolga com isso e acaba desvirtuando a psicanálise para o outro caminho, né, que não era o que o Freud queria. O que é que o Freud faz? Eu não posso tomar a presidência do cara. Freud vai escrever. E aí Freud vai escrever o quê? Totem e Tabu. Então, Totem e Tabu é a retomada de Freud do eixo psicanalítico. É fazer a psicanálise voltar para o seu eixo central, para a sua teoria principal, que é o quê? A teoria da pulsão, né? A teoria da transferência. São as teorias principais da psicanálise em Freud. Então, Freud faz isso, retorna. E lá à frente, Freud já não está mais vivo, a psicanálise está se perdendo nos seus caminhos de novo, está criando uma outra psicanálise, que a gente vai chamar de psicanálise relacional, ali com os psicanalistas ingleses e tal. Surge quem? Jacques Lacan. Qual a proposta de Lacan? Vamos voltar para o Freud. Vamos voltar para o Freud, vamos voltar a ler Freud de novo. E vamos voltar para o Freud. Agora, é voltar para o Freud trazendo ele para o nosso tempo. E é isso que a gente está propondo aqui na nossa jornada, né? Vamos voltar para o Freud? Vamos ver o que o Freud está pensando aqui? Freud é o único cientista do século XX que está propondo um mito. Em um mito onde o pai é morto. Quer dizer, Freud mata o pai, né? Freud denuncia, olha, o pai foi morto pelos filhos. E isso é o mito do século XX, o mito moderno, que é o mito do quê? Do complexo de Édipo, daquilo que Freud vai trazer em Totem e Tabu. Então, quando o Ronald traz essa leitura desse eclipse do patriarcado, vocês não se enganem, que a gente não está falando aqui que a gente está vivendo um mar de rosas, que a coisa está muito legal, está tudo muito bonita, porque não está. Quando a gente fala da morte dos referenciais, quando a gente fala da morte do pai, alguma coisa tem que ser colocada no lugar, né? E o que a psicanálise propõe é que o sujeito retome essa responsabilidade para si. É isso que é a condução de uma análise, né? Qual é a condução de uma análise? Que o sujeito retome a responsabilidade de ser, existir, né? Os verbos intransitivos que a gente aprendia lá com a tia Loloca na 5ª série, ser, estar, permanecer, ficar. É isso, o sujeito estar, ser, permanecer. Isso só é feito a partir do momento que o sujeito faz o quê? Se responsabiliza pelo seu desejo. Ontem foi dito de forma muito clara, né? O professor Schimmer, ele trouxe uma fala muito, muito marcante quando ele diz assim, quem elege o objeto, quem escolhe o objeto de desejo é o inconsciente. Então, você não é culpado pela escolha que o seu inconsciente fez, mas você é responsável por ela. Você precisa se responsabilizar pelo seu desejo, você precisa se responsabilizar. E aí, quando o Ronald traz esse texto dialoga muito comigo, e é interessante que a gente estava abrindo, né, essa jornada, antes até eu começar a gravar, eu estava falando sobre um texto que eu estava lendo hoje pela manhã, do Brecht, né? Onde o Brecht dizia, nesse texto que eu lia do Brecht, ele dizia exatamente isso, que enquanto houver capitalismo, né, a cadela do fascismo estará no cio. E aí, quando a gente fala dessa questão do capitalismo, a gente está falando de algo, né, que fala de um cuidado de si individualista, né, de um cuidado de si individualista que esquece a questão do laço social, que esquece a questão da responsabilidade na coletividade. A gente precisa rever o nosso modo de existir nesse mundo
de uma forma porque a gente está destruindo o mundo, né? Então, quando a gente pensa em aquecimento global, quando você pensa em todas essas questões, não dá para pensar nessas questões sem abrir mão de alguns confortos, sem abrir mão, né, de algumas tecnologias, de algumas coisas disso. E é isso que o Ronald propõe nesse texto que ele traz, quando ele fala sobre aquilo que está recalcado, que está reprimido, mas que vai retornar. Né? Então, o Zizek, né, que eu falei sobre agora o Slavoj Zizek, que ele fala que após o triunfo do capitalismo global, o espírito de engajamento coletivo ficou reprimido. E aí essa postura reprimida, ela retorna, mas ela retorna de uma forma diferente. Ela não foi sublimada. Então, ela retorna como algo do fundamentalismo religioso. Está lá no Slavoj Zizek falando isso. E não é isso que a gente está vivendo? Não é isso que nós estamos vivendo? O retorno, né, do fundamentalismo religioso por conta desse triunfo capitalístico que, de uma certa forma, reprimiu o nosso espírito de engajamento coletivo. O Ronald vai mandar o texto, tá? Quando ele me enviar o texto, eu vou disponibilizar esse texto para vocês. Mas é muito interessante, né, essa fala que o Ronald traz, né? Eu gostei muito disso, desse retorno desse fundamentalismo religioso como algo que denota aí aquilo que está recalcado, aquilo que está reprimido e não foi simbolizado. Olha que interessante quando ele fala sobre a questão das ilusões, né? O Lacan dizia, é necessário um pouco de ilusão para que se suporte o real. Então, aquilo que não foi simbolizado, ele repete. Freud vai dizer isso o tempo todo. Se o sujeito não simboliza, o sujeito repete. Então, esse capitalismo que não permite que a gente simbolize os nossos engajamentos coletivos, mas que nos joga para uma linha individualista, onde cada vez mais a gente vai reprimindo isso, mas isso volta. E volta como? Volta na forma de um fundamentalismo religioso. E aí a cadela entra no cio, como diz Bertolt Brecht. Enquanto o capitalismo tiver aí, a cadela do fascismo vai estar no cio. Gente, essa palestra do Ronald não é minha, né? Então eu só peguei essa parte dele que eu achei muito interessante, porque isso é muito atual do que a gente está vivendo, né? E quando a gente fala de engajamento coletivo, quando a gente fala de algo onde o sujeito está com a sua individuação e não com a sua individualidade, são coisas diferentes, né? A psicologia junguiana trabalha muito bem essa coisa da individuação versus a individualidade. Quando a gente trabalha a individuação, quando a gente trabalha a questão do sujeito, o sujeito ele precisa fazer laço. Então, quando a gente fala de coletividade, quando a gente fala de laço, a gente fala de terreiro, né? E aí eu vou trazer agora a minha amiga querida, né? A Paula, a Paula Moita, que é uma amiga que já dialoga comigo em alguns espaços, né? A Paula dialoga comigo lá no Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Foi ali que a gente se conheceu. E a Paula também é mestra onde eu estou mestrando, ali no PPG-DUC. Ô, Paulo, eu falei que ainda vou decorar esse nome ainda. Programas, não sei o que, popular, de demandas populares. Depois ela fala isso aí. Ela é mestra, né, em educação, professora regente da educação básica na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, pós-graduada em psicopedagogia e graduada em pedagogia pela UERJ, né, pesquisadora no Legesex, como eu falei aqui, e mãe de santo. E, além de tudo isso, é uma amiga muito querida e autora, acabou, está fresquinho, acabou de lançar o livro dela, que, se eu não me engano, é parte da tese de mestrado, não é isso, Paula? Ele contém a pesquisa da dissertação de mestrado, e que foi feita também. Está dando para ouvir direito, companheiro? Tá perfeito. Cadê a capa do livro, garoto? Cadê o livro? Mostra aí para gente. O livro está aqui, de curiosidade. Ele fala, o tema da pesquisa foi das leituras da vida para as vidas da leitura, oralidade e letramento no terreiro de Umbanda.
né? Mas ele perpassa também por essas discussões de gênero, né? De enfrentamento ao patriarcado. Só a gente poder falar, né, do terreiro de Umbanda dentro da academia é uma forma de enfrentar esses saberes, né, já legitimados historicamente. Eu publiquei ano passado, mas por conta da pandemia ficou sem movimento essa divulgação, e a gente está retomando, porque eu acredito que conhecimento é uma forma de enfrentamento, né, de todos esses conceitos, preconceitos, e essas formas de estar excluindo, né, as minorias. Então, mais do que uma realização pessoal, é uma realização coletiva, né? E assim, o Ronald teve que sair, mas eu fiz uma série de observações aqui que assim, sensacional, né? É o acaso que não tem nada de acaso, né, Jairo? Nada. Porque, embora a mesa vai falar, né, sobre a questão dos elementos estruturantes das concepções de relações de gênero, mas, para além das relações de gênero, né, desses conceitos e preconceitos são estruturados através da religião. E quando ele abre falando de cemitério como lugar de história, cemitério, para nós, é um lugar sagrado. Ele é o Campo Santo, ele é reino de transformação e de vida. E eu já vivi dentro da realidade aqui do terreiro, né, várias situações em que as pombagiras nos mostram o cemitério como lugar de história. E ele abre com essa fala, né? Para mim foi assim um encontro, lugar de história, de arte, inclusive como ele fala, não tem museu na sua história, visite o cemitério. A gente já fez passeio com um grupo jovem aqui dentro do cemitério para discutir a ditadura no cemitério de Carlos de Albuquerque, onde tem um memorial dentro de um dos projetos da casa, né, por orientação da espiritualidade. Então, assim, me encontrei em muitas formas na fala dele. Né? Eu falei que você ia casar com essa fala dele, falei contigo, garoto. Eu não tenho esse conhecimento da psicanálise, né? A minha área de atuação é a educação, mas também é muito interessante como a gente vê que os conhecimentos, as áreas de atuação, as áreas de estudo, elas se transcendem, né? E todas elas são parte da nossa Constituição. Então, assim, muito grata essa fala do Ronald para mim, né? Falou alto dos meus sentidos e significados, e assim, anotei para não esquecer nunca mais, porque eu ouvi dentro de uma jornada, né, com pessoas que discutem, que lutam, que são caras para mim, né, essa fala do cemitério como lugar de arte e história, essa ressignificação, né, desse espaço. É gratificante, muito gratificante mesmo. Outra coisa também muito interessante, Paulo, é quando você já começa dizendo de um trabalho de mestrado, né, de terreiro, essa coisa toda dentro da academia, que isso é o resgate, de fato, da filosofia, né, dos saberes e culturas produzidos no Brasil, daquilo que a elite chama de popular. É preciso entender que essa cultura popular ela é chamada de popular pela elite, mas ela é uma cultura. E é chamada de popular no sentido implícito de depreciação, né, Jairo? Sim, porque claro. Popular todos nós compomos a população brasileira. Então, venha da elite, venha do que eles querem considerar como subalterno, tudo é saber. Né? E assim, eu descobri que eu tinha direito de falar do meu terreiro dentro da academia por conta de uma filha de santo. Ela estava terminando a graduação e estava procurando objeto de estudo dela, e a gente tem na casa, né, um projeto chamado Sucursinho, que ele visa a reinserção de fluxo e a terminalidade através dos braços que o Estado dá do estudo. Né? A gente não tem a condição ainda de certificar, então a gente usa o ENSEJA, usa o SEJA de Educação de Jovens e Adultos do Estado, e aí tem professores voluntários que fazem aula, acompanham, a gente faz campanha para inscrição nos vestibulares, né, para poder estar reinserindo as pessoas, e ela quis falar nisso, ela estava terminando de pedagogia e começou a falar disso. Do Sucursinho, né, do espaço do terreiro, quanto espaço também de educação de terreiro, e aí foi que eu mudei o meu local de pesquisa, que sobre a letramento eu já falava, mas eu falava na sala de aula. E aí, através dela, que, por sinal, é uma mulher, que tem toda uma carga de representatividade de gênero, né, de ruptura com essa estrutura, né, preconceituosa, patriarcal, eurocentrada, branca, misógina, né, eu me descobri, né, tendo a possibilidade de trazer essas leituras de vida, levar essas leituras de vida que nós temos aqui para dentro da academia. Né? E, embora o foco da pesquisa não sejam as mulheres, ela perpassa sobre. Eu separei aqui até 2 falas, né, que são citadas dentro desse trabalho da dissertação de mestrado, né, para trazer para a nossa discussão de hoje. Né? E sobre o comentário que você estava falando, que eu fiz com você, que é a segunda vez que a gente faz esse tipo de parceria junto, né, e sempre no improviso, mas a vida é isso.
né, de que valem os saberes se eles ficarem engessados só nos nossos livros, nas prateleiras da academia. O conhecimento ele é transmutável. Então, a gente faz, etc, se né, Paula? refaz, não é? Se refaz. E, assim, como da primeira vez eu falei, na primeira vez eu fui pega desprevenida, né, dentro da agenda. Mas a gente já está agendado há meses, de toda forma, eu acho que eu nunca vou me sentir pronta, porque quando a gente achar que o conhecimento está acabado dentro de nós, a gente é que se acabou, né? Ele está sempre em transformação. A gente vem para uma mesa como essa com planejamento, com, né, algo alinhavado, chega aqui, encontra, né, uma realidade diferente e encontra eco naquilo que você está, sobre uma outra nuance, né, discutindo e debatendo. Então, acho que isso que é o grande valor desses momentos, né? A gente ficar engessado no que planejou, mas se readaptar e reconstruir, construir novas formas de pensar e discutir a partir do que a oportunidade foi nos dada, né? E aí, assim, a gente vai ressignificando e ampliando saberes. Então, eu só tenho a lhe agradecer por mais essa oportunidade, né? Espero que depois possa ter a oportunidade de debater mais com o Ronald, perdão, né? Sobre as questões que ele trouxe, que eu fiz algumas observações, não deu para anotar tudo o que eu gostaria para poder discutir, mas assim, muito, muito gratificante essa oportunidade, muito mesmo. Que coisa boa, que coisa boa. Dentro do seu trabalho, eu achei muito interessante você trazer essa fala, né, de falar do terreiro dentro da universidade, porque, de uma certa forma, essa iniciativa ela quebra aquela ideia que se tem da universidade como um lugar neutro, né? Um lugar de neutralidade, um lugar de universalidade de um saber que tem a ver com a colonização, não é isso, Paulo? Assim, na verdade, é uma pseudo-neutralidade, né, Jair? Porque a partir do Sim, claro. momento que, historicamente, né, o que você elege como privilégio dentro da universidade está perpassado por esse pensamento patriarcal, por essa lógica eurocentrada, branca, você acaba excluindo alguns saberes, alguns fazeres, alguns espaços. Assim, o falar da educação de terreiro, do terreiro enquanto lugar de produção de cultura, de produção de filosofia, de arte, porque você tem muitas nuances de saberes dentro do terreiro, né, já vinha acontecendo, mas era uma coisa que eu ainda não tinha tido acesso, como muitos não tinham, né? A gente está tão permeado, constituído por esses conceitos e preconceitos, que a gente acaba não identificando determinados espaços como nossos também. Então, foi uma ruptura muito grande para mim, e quando eu cheguei lá, encontrei outros pares, né? Ainda de forma tímida, eu digo de forma tímida, porque se você for fazer, em termos de estatísticas, o espaço e abertura que outras filosofias religiosas encontram dentro da universidade, ainda mais no âmbito da educação, porque a gente está falando de terreiro enquanto espaço de educação. Isso sempre existiu, sempre aconteceu, né? Mas falar disso da universidade, a universidade reconhecer isso como espaço legítimo, é algo que vem se galgando aos poucos, né? Óbvio que ainda temos muito enfrentamento pela frente, mas a gente precisa valorizar o que a gente já conseguiu de ruptura, né? Na defesa da minha dissertação, assim como na defesa da monografia da minha filha de santo, a gente foi de branco, guia no pescoço, com atabaque para dentro da rural, para poder, né, se expressar, né? Então, e quantas pessoas, né, dentro do nosso coletivo aqui não sabiam sequer que tinham direito a estar naquele lugar, né? A mesma questão que passava por mim, que já tinha toda uma vivência dentro da universidade, né, passava por outros filhos de santo da casa. Então, assim, qualquer instituição religiosa, ela tem uma responsabilidade filosófica, histórica, cultural e educacional, sim. E se a gente não para refletir sobre essa responsabilização, anotei aqui uma outra fala que foi sua, a partir da fala do Ronald, né? Ser, estar, permanecer e existir está ligado à responsabilização. Sensacional e perfeito, né? Se o espaço religioso não para pensar, né, se ele está, permanece, existe, ele tem uma responsabilização também dentro dessas questões de gênero, né, de racismo e de tantos outros fatores, né, de exclusão, não só social, mas de existência, de hierarquização, né, e legitimação de qual vida vale mais, né, ele acaba reproduzindo tudo que a gente está tentando, em espaços como esse, né, refletir sobre para combater. Né? E a religião, para mim, ela acaba tendo uma responsabilidade um pouco maior, porque ela tem um peso de salvação ou danação.
Dependendo da conduta que você tenha, ou você se salva, ou você se condena, e dependendo da religião, eternamente. Então, isso tem um peso muito forte na constituição dos seres, isso tem um peso muito forte na formação dos indivíduos. E mesmo quando a gente, já um pouco liberto, né, disso que nos constitui, começa a refletir sobre, a gente ainda tem que fazer essa desconstrução. O preconceito, a misoginia, o patriarcado, o pensamento eurocentrado, a hegemonia branca, ela é constituinte de todos nós. Ela passa pela nossa constituição enquanto sociedade, enquanto pessoa e enquanto religião também. E a gente, né, começando a ter esse processo de conscientização, de despertar mesmo dessa responsabilização, nos faz, né, refletir sobre o que a religião precisa se modificar. E quando eu falo se modificar, não estou falando dos dogmas, dos ritos, mas dentro dessa consciência que nós somos responsáveis. Eu não posso reproduzir determinados conceitos e preconceitos de gênero dentro da minha religião, porque isso vai repercutir na força que o seguidor vai fazer isso na sociedade, principalmente por esse peso de que o comportamento legitimado pela religião salva ou condena. Né? E a nossa fala, ela tem, como liderança espiritual, como religião, ela tem um peso nisso. Né? Eu participei com o Jonas, né? No nosso querido Jonas, numa pesquisa. Meu orientador. Que a gente até conversou sobre. Eu fui todo orientador de doutorado, quando eu queria vergonha na cara para fazer o projeto. Eu vou te implicar nisso, hein? Não, Jair, acabei de te dar arma. Numa pesquisa lá no Degase, né? E no dia que eu fui fazer a visita, eu tive o privilégio de encontrar com uma liderança religiosa neopentecostal naquele espaço, porque eu digo privilégio, porque tudo aquilo que vem para a gente poder contribuir na reflexão é importante, né? E aí, como nós estávamos pesquisando o gênero, a questão da heteronormatividade naquele espaço, sobre as masculinidades, e a liderança, né, neopentecostal me fala assim, né, que não tem problema nenhum com o homossexualismo, né, mas que, dentro da visão dele, se é pecado, então ele não defende. Então, sem perceber, ele acaba reforçando o preconceito, né, e legitimando algumas práticas naquele espaço, na sociedade, que são segregadoras dos corpos. Né? Você hierarquiza os corpos, você diz qual sensação é aquela que é legítima e pode te salvar, e qual aquela que, através da visão do pecado, pode condenar eternamente. E acaba, né, por reforçar o preconceito de gênero dentro do espaço da religião. E, assim, dentro das religiões de matriz africana, né, a gente tem uma visão dos corpos de uma forma mais livre, na verdade, mais livre dessa visão de pecado. Né? Esse ceticismo ele não é tão presente dentro da mitologia e da ritualística, mas os seres que compõem essa religião são seres impregnados dessa Constituição. Então, muitas vezes, mesmo que a gente não se perceba, a gente reproduz, hierarquizando, né? Se o corpo feminino só pode usar saia, se o corpo masculino, nascido biologicamente feminino, só pode usar calça. Né? Recentemente, eu estive no terreiro que a gente fez essa discussão, homens para um lado, mulheres para o outro. E assim, vem cá, e as pessoas que têm identidade de gênero diferente, onde? No meio? Né? Você segrega nesses pequenos espaços e não percebe, né, o quanto de preconceito, misoginia, discriminação estão implícitos nessas ações. Né? Inclusive, tinha alguns homossexuais presentes, um deles era o pai pequeno aqui da nossa casa, e falou assim, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar onde? Vou ficar do lado de fora. Né? Aí o rapaz falou assim, ele não tinha se percebido, ele não fez nessa intenção. Mas se essa discussão não transcende para dentro da porta do terreiro, a gente continua reproduzindo. E aí a pessoa que vai lá em busca de uma orientação religiosa vai sair com aquele imaginário de homens para o lado, mulheres para o outro, como se essa visão binária fosse a única existente, para a gente poder não classificar, mas ter todas as identidades de gênero presentes no espaço. Né? A gente já sentou, já conversou sobre isso, depois é uma discussão que ela não termina num momento só, até porque a gente está falando dessas questões constituintes, mas eu acho que a religião precisa cada vez mais, né, não só de matriz afro-brasileira, né, mas todas as religiões começar a debruçar, se olhar sobre a sua responsabilidade sobre essas concepções, né, de gênero. E Paula, você me pediu... Fala. Eu queria provocar aqui uma polêmica provocar uma polêmicazinha, senão não sou eu. Você é terrível. Você traz a coisa da Umbanda, né? Eu acho muito interessante. Isso. Eu acho muito interessante a Umbanda, né? Eu estudei, né, ciência da religião e foi
sobre a Umbanda que eu debrucei por conta da questão do sincretismo, né? Na Umbanda você tem o candomblé, o catolicismo, né? O indigenismo tupiniquim, você tem um sincretismo legal. Mas olha, na época que eu estudei, né, eu me deparei com a leitura do Rufino, que você Sim, conhece muito bem, até muito mais do que eu, conheço. claro, até muito mais do que eu. Conheço. E o Rufino A pedagogia chamava... das encruzilhadas é Bom sensacional. demais. Foi exatamente esse aí que eu li. E ele aponta para uma coisa que eu achei muito interessante, que é o termo pejorativo, que ele diz assim, a gente precisa resgatar isso, que era o termo macumba, né? E o que você Sim. fala sobre essa questão? Na verdade, né, mais uma vez a gente vê essa questão da presença dos preconceitos e dessa segregação, que dentro do termo, sentido pejorativo que é dado ao termo macumba, ele vem impregnado desses conceitos e preconceitos que nos constituem, né? Você tem até de forma no domínio público, no domínio popular, que fala assim, se começa com má, já não é bom, né? Deveria ser boa cumba. Não sei se você já ouviu Verdade. essa expressão. Sim. Né? Eu estou Na falando sua isso, essência... deixa eu até terminar aqui, que é para ficar mais provocativo ainda. O Rufino fala isso, mas na leitura mais recente, se eu não me engano, do Simas, ele vai falar que há alguma coisa de uma performatividade queer, né? Da mesma forma como os queers pegaram aquilo que era pejorativo e transformaram numa Sim. coisa potencializada, ele fala disso também, desse termo, sair dessa marginalização e ser apropriado. E aí é com você. Não, e inicialmente a expressão macumba ela não tinha representatividade religiosa. Sim, Macumba era um instrumento de percussão, ponto. E aí, como era um instrumento de percussão, e a percussão faz parte do rito religioso de matriz afro-brasileira, de matriz africana, você denomina tudo que tem um toque de percussão, tudo que tem um toque de tambor, como macumba. Então, há já uma apropriação desse termo, né, para representar o culto religioso. E esse culto religioso ele tem um cunho pejorativo porque ele está impregnado de racismo religioso, já. O racismo Sim, claro. ele é estrutural e estruturante nas diversas formas de expressão de vivência na sociedade. Então, muitas vezes, quando você está agredindo a religião de matriz africana, você não está agredindo essa religiosidade, você está agredindo o negro, a história dele, né? a cultura dele, e reproduzindo esse pensamento colonial, eurocentrado, branco, patriarcal. E se a gente for trazer aqui para o recorte de gênero, mais uma vez falando da questão da mulher, né, ainda nas religiões de matriz africana, a mulher tem um papel de destaque. Ela pode e deve assumir as lideranças, tanto que eu sou liderança no meu terreiro, eu sou mãe de santo. Né? Então, olha quantos conceitos e preconceitos, né, estão, na verdade, sendo perpetuados através dessa expressão pejorativa de macumba. Não é só bater no religioso, é em toda a cultura, filosofia que aquilo constitui. Né? E, assim como acho pertinente a ponderação que você fez, né, citando o Simas, eu não conheço essa fala dele, mas eu vou pesquisar, né, mas que você traz, que o povo de santo acaba fazendo essa apropriação, assim como a filosofia fez, pega algo que estava no sentido pejorativo e se apropria dele. Né? Uma das formas de se referir à nossa religião hoje também é a macumba. Isso traz uma série de discussões. Né? E até quando eles colocam, se fosse bom, não começava com má, é uma outra forma que a gente pode usar para reflexão. Né? Eu acho muito bacana, sabe, Paulo, esse termo dessa macumba, porque é a partir dela que você vai falar, por exemplo, de uma filosofia macumbística, né? Sim, eu concordo, mas eu também acho importante que a gente marque, né, que existem outras formas. Até na dissertação, foi uma escolha minha, junto com a minha orientadora, a professora Patrícia Bastos, a gente usa a expressão terreiro de Umbanda com letra maiúscula, no terreiro e na Umbanda. Porque a macumba existe, é uma das formas de se referir mas também existe o terreiro de Umbanda, existe o terreiro de Candomblé, existe o terreiro de Ombolocô, e a gente marcar essa identidade. Né? O fato de você se apropriar do termo macumba para poder estar ressignificando, né, desconstruindo esse termo pejorativo, é uma forma de enfrentamento. Mas você marcar a identidade do espaço também. Né? Até para você mostrar que aquilo ali tem toda uma história. Se eu pegar a história da Umbanda, ela tem, né, falando de história, ela tem toda uma história do mito fundador, tem todo um caminhar. Do Candomblé ele tem outra. Então, é importante o enfrentamento através do termo, mas eu acho que as ações elas têm que caminhar juntas. A gente também não se apropriar só do que foi nos colocado como pejorativo e significar, mas que já existia, independente desse pejorativo, uma denominação, uma identidade daquela cultura ali legitimada,
e aí até trazer esse termo para discussão, né? Então, assim, existe, né, todo esse legado macumbístico, mas existe esse legado da Umbanda, existe esse legado do Candomblé. Então, eu acho que todos esses termos têm que estar à mesa, até porque, na minha concepção, você pega, combate, mas também amplia aqueles saberes, aquela discussão, para que possa ir combatendo todos os preconceitos implícitos e explícitos através dessa fala. Você estava falando da questão aí do feminino, né? Eu me lembrei de um texto que eu li algum tempo atrás, até por conta da minha tese, né, de mestrado, que é em relação à questão do seio feminino, né, dentro do capitalismo. E aí eu me lembro de a Mary Del Priore fala das mulheres negras que os seus filhos eram arrancados, né, quando nasciam, e aí ela ficava com os seios entumecidos de leite, por conta dessa coisa de amamentar, que era proibida, e isso acabou entrando no imaginário popular, que o seio da negra é um seio firme, né? Um seio mais bonito, a coisa toda, por conta dessa prática. E aí você tem, né? Eu li um mito da Umbanda, trazendo a Iemanjá com os seios caídos, porque ela amamentou todos os filhos. Dentro dessa visão histórica, né, era proibido para a negra amamentar os dela, porque era tirado o direito dela amamentar o seu filho, porque ela tinha que servir de ama de leite para a senhora, para a sinhazinha, para os filhos da sinhazinha, para que ela mantivesse seu corpo, né? Então, a história é um pouco mais cruel e vem sempre hierarquizando o corpo negro. Sempre. O feminino negro ele apanha muito mais do que o feminino branco, né? O corpo feminino negro ele tem um valor subalternizado, mercantilizado, né? Hipersexualizado muito mais, né? E assim, dentro das lendas dos Itãs existe muita mitologia envolvendo, né, o corpo. Existe uma lenda até da criação do mundo, né? Sim, que jorra a vida através dos seios de Iemanjá que se transformam em mar, né? Então, eu li do J. Benista, né, o Oronhê, que ele vai falar isso, né? O J. Benista, embora tem muita gente que não gosta dele, eu não sei se é o seu caso. Eu não conheço, na verdade, assim, toda essa mitologia eu vivo a partir do terreiro, né? Tá. Hoje tem até o acesso a esses pesquisadores, mas esse conhecimento vem para a minha vivência a partir do terreiro, a partir da Boca de Preto Velho, da Pombagira, né, dos mais velhos que sentam e contam essas histórias. A Umbanda ela tem essa característica da oralidade, não quer dizer que ela exclua, né, o conhecimento letrado, não é isso, mas, a priori, era a oralidade. Então, muitos desses conhecimentos que hoje a gente vê referenciado por autores que vêm buscando estudar, até para poder, né, conhecer, compreender, levar a outros a compreender esses processos que estão implicados dentro do espaço do terreiro de Umbanda, do terreiro de Candomblé, mas a minha vivência dessas lendas é a partir da boca das entidades, né? É a partir dessa relação muito mais profunda que a ancestral. Minha, né? Eu venho da leitura de Pierre Verger, da leitura do Rufino, do J. Beniste. Eu me lembrei agora que você está falando essa questão, tem um texto também do Rodrigo do Amaral, se não me engano, do Amaral Ferreira, que ele vai falar desse giro, né, da filosofia macumbística. Aliás, Paula, a CUT lançou, se eu não me engano, em fevereiro, uma revista onde falava sobre filosofia e macumba, né? A revista CUT. E eu achei muito interessante isso numa capa, né? A revista CUT, falando esse tema, eu achei fantástico. E aí o Rodrigo ele fala sobre esse giro macumbístico. E aí ele diz assim, e se a gente fala do giro, a gente precisa falar da gira. Exatamente. Que é o feminino do giro. E aí eu queria que você trouxesse isso, né? Essa fala, só que eu queria provocar um pouquinho mais ainda, para elencar a questão quando se fala da gira, né? A gente, claro, vai falar da representação real da mulher, né? Frente aí à supremacia masculina, branca, né? Como a gente está deixando bem claro aqui, que vai criar aí um monte de mecanismos preconceituosos para cercear a autonomia dessa mulher. E aí você vai ter essa mulher, essa gira, no terreiro, trazendo toda essa potencialidade. E essa gira extremamente complexa e, às vezes, até dentro de alguns terreiros mesmo, não compreendidas, que é a pombagira. Eu queria que você falasse um pouco disso aí. São concepções diferentes, né? A gira e a pombagira. Né?
Mas o que tem de similar entre o giro, né, macumbístico, o giro epistemológico, que é uma expressão do professor Jairo Pereira, não sei se você teve Meu oportunidade xará? já. Não, esse eu não tenho, não. Esse eu vou Ele é procurar. sensacional. A gente teve o prazer de ter a visita dele aqui no terreiro. Não sei se foi 2016 ou 2017, justamente com um projeto chamado Giro Epistemológico nos Terreiros. Ele, assim como Caramba, você que também, legal. é estudioso, é teólogo, né, da filosofia, das questões religiosas implicadas, né? E ele traz essa proposta do giro epistemológico através da aldeia Ubuntu. E ele fazia isso, o termo corria gira pelos terreiros para fazer a discussão e levar aos espaços de terreiro a possibilidade, né, de estar multiplicando e semeando, né, todas essas reflexões, não só no que tange o gênero, mas dentro das múltiplas faces da epistemologia no geral, né? E você me falando me remeteu a essa ação, porque exatamente o que é girar? É pôr em movimento. Né? A circularidade do movimento são um dos conceitos civilizatórios de África, né? E eles estão impregnados dentro das religiões de matriz afro-brasileira. Eles são constituintes dessas religiões. Então, quando você fala em gira, ele não é só o feminino de giro, ele é o espaço onde você movimenta todos esses saberes, essas energias, essa energia ancestral que nos constitui. Né? E, assim, eu não conheço, né, em termos antropológicos, epistemológicos, como se chega a essa palavra gira, mas eu sempre conheci como gira. Em nenhum momento foi gira, é uma reflexão que você está até me trazendo para poder pesquisar e me aprofundar. Né? Então, desde que eu sou umbandista, macumbeira, há 27 anos, eu sempre ouvi como gira. Não conheço nenhuma referência, né, de ser como giro. Né? E a gira, para a gente, é o momento do culto, é o momento equivalente à missa, equivalente ao culto dentro de outras denominações. É o momento que você se reúne com a sua coletividade, como você começa falando, com a sua família de santo, para louvar o seu sagrado, para louvar os seus orixás, para louvar, né, os guias de luz, para poder estar movimentando essas energias para que elas permaneçam vivas, porque vida é movimento. Né? Então, ela precisa estar sempre girando. E a figura da pombogira ela tem uma origem diferente. Né? E existem algumas possibilidades, porque ela leva o nome de pombagira. Né? Mas, acima de tudo, independente da origem do pombagira, ela é uma mulher. Ela é uma mulher e que tem uma figura de empoderamento, senhora de si, dona de seu corpo, dona de seus caminhos, dona de suas vontades, e que vem à Terra, né, incorporada através dos aparelhos, para poder estar trocando essas experiências e trabalhando pela libertação desses conceitos e preconceitos dentro dos indivíduos, né? Não só das mulheres. Mas é uma marca muito interessante, porque a presença das pombagiras, né, no nosso terreiro, na minha vida, é muito grande. Né? Eu abro o trabalho, né, que a gente estava conversando agora da dissertação, com uma saudação à dona Maria Mulambo, que é a pombagira que trabalha na minha cabeça, né, que trabalha nos meus caminhos, né? E a presença delas é muito significativa dentro da nossa vida, da nossa história, para esse processo de desconstrução, né? De desintoxicação desses conceitos que nos constituem. Né? Existe uma das correntes, né, não sei se eu posso dizer filosófica, mas dentro de umas correntes litúrgicas da Umbanda, e que toda pombagira foi uma mulher marginalizada na vida. Não necessariamente. Né? E aí você traz esse lastro dessa marginalização, de vender o seu corpo, da hipersensualização, também para a manifestação do sagrado, como se fosse algo pejorativo, mais uma vez, e não é. Né? São senhoras do seu corpo, da sua identidade. E mesmo que não tenham mais um corpo físico para se expressar, né, vão desmistificando dentro de nós essa questão do que é sagrado e do que é profano, da demonização do prazer feminino, e do prazer feminino para além do sexo, do prazer de realização, de ser quem se é, do poder de fala, da capacidade de estar à frente, não só de um coletivo com uma liderança espiritual, mas à frente da sua vida. Né? E você vai vendo essa figura de alta representatividade, né, de libertação desses conceitos e preconceitos que nos são constituintes. Então, são duas concepções diferentes, da gira, né, e da pombagira, né, que não deixa de ser movimento, caminho, né, risada, galhardia. É aquela entidade que desce, ri, fala alto, e ali
na brincadeira, na sagacidade, vai às vezes dar uma aula de filosofia. Parece uma nordestina. Não necessariamente. Os espíritos têm identidade. Eu sou nordestino, Paulo. Você fala assim, ri, fala alto, gargalha. Eu falei, pronto, é uma nordestina. Pode ser. Elas vêm de vários caminhos, né? Elas vêm de vários caminhos, né? E elas têm essa figura da mulher dona de si. Dona de si, desintoxicada, né? Inclusive, tem o que a gente estava até começando a conversar, traz essa discussão não de sobrevivência, mas de resistência. Porque você vê a representação do sagrado feminino, ela sendo resistência e resistência, na verdade, né? Onde você pega e combate determinados fatos históricos, porque a gente não pode negar que a história está cheia dessas investidas massivas no apagamento desses corpos e dessas identidades do feminino, né? E vem nos mostrando que é possível, né? E que hoje, apesar de tudo que a gente ainda precisa lutar, a gente já pisa sobre o caminho de que outras pisaram, de que outras lutaram, de que outras subverteram, né? Que outras romperam, né? E, às vezes, em tempos históricos mais difíceis de se fazer isso, porque em outros momentos nem sequer ia ser dado espaço a uma mulher estar aqui falando, né? Como eu estou falando com você, né, com vocês, né, porque nós estamos dialogando, né, não ia ser dado espaço à mulher estar na academia, que fosse. Olha, houve uma evolução. Então, hoje nós caminhamos a partir disso, mas não podemos esquecer o caminho que nossos ancestrais trilharam. Não podemos esquecer, né, o quanto foi difícil, o quanto corpos pagaram por isso, e nesse sentido, de corpos não físicos só, como o Ronald falou, né, eu não anotei, mas ele fala dessa morte, não como a morte só do corpo físico, né, a morte também, né, do indivíduo. Eu me remeti a um poema chamado Quase, uma prosa chamada Quase, de Luiz Fernando Veríssimo, que é sensacional, e que ele fala que, embora quem vivo, quase morra, ainda esteja vivo, quem quase viva já está morto, né? Então, nossos ancestrais viveram essas diversas mortes, né, que o Ronald cita, e nós não podemos esquecer, porque um coletivo sem história, memória da história, é um coletivo fadado a cometer os mesmos erros. E a gente educa os outros, a gente se educa e educa os outros. Aí volto para o lugar da religião, enquanto lugar de conscientização, discussão, problematização, e que não pode ser de perpetuação desse pensamento patriarcal, eurocentrado, branco, misógino, excludente, né? E com uma força muito grande na constituição dos indivíduos. Isso a gente tem que pensar muito. É uma discussão que eu não sei se um dia vai ter fim, né? Sobre o que a gente legitima enquanto religião, enquanto membros de uma religião, ou aquilo que a gente deslegitima, porque faz parte da constituição da sociedade. Então, a gente precisa pensar na sociedade que a gente quer ter, e que seja uma sociedade de justiça social, né, onde todos os corpos tenham igual valor, todas as mentes tenham igual valor, e que a gente não hierarquize o ser, né, por conta de uma dominação, de uma relação de poder. Isso é fantástico, você está trazendo todas essas questões. Enquanto você falava aí, né, dessa coisa que está sempre em transformação, tal, a gente já está indo para o final já, que eu vou abrir para as perguntas. Eu tenho certeza que tem muita gente que quer fazer pergunta, mas isso me lembra do próprio conceito de encruzilhada, né, que é esse conceito de que não existe nada acabado, né? Esse lugar comum, né? Eu gosto da fala do PRVG, que ele vai dizer assim, a encruzilhada como o umbigo e a boca do mundo. Né? Não, o Rufino ele também fala muito, né, sobre essa questão. O Rufino também fala. A encruzilhada ela não é um lugar físico, na verdade, ela é um lugar filosófico, epistemológico, religioso, onde você tem o cruzamento de saberes, né? E a partir dali você tem um monte de reflexões possíveis. E não está nada acabado, né? Eu gosto disso. Nada acabado, são as possibilidades de caminho. São as possibilidades de caminho. A fala do Rufino é essa aqui, ó. Para aqueles que alimentam o invisível, haverá sempre uma mão que ampara a queda. Perfeito. Antes de encerrar a fala, eu queria pedir licença para você para ler o trecho de um artigo do Simas. Né? O Ronald voltou, Paulo. Tu queria provocar o Ronald aí, o Ronald voltou. Não, na verdade, eu não provoquei ninguém. Eu só compartilhei a reflexão. Está implícito no compartilhar que você provoca. Ela ficou aqui. O nome do artigo. Fala, Paulo. É O País das Sete Encruzilhadas. E ele foi de 2019.
e ele publica, né, na época da celebração do mito fundador da Umbanda, e que assim eu acho muito pertinente para a nossa discussão, né, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele é curtinho. A história da Umbanda e os significados do seu mito fundador contam muito sobre os tensionamentos da formação brasileira. Há um país oficial que ainda tenta silenciar os índios, os caboclos, os pretos, os ciganos, os malandros, as pombogiras, mulheres donas de seus corpos em encanto. E todos aqueles vistos como estranhos por um projeto colonial, amansador de corpos, disciplinador de condutas e aniquilador de saberes. É ainda o brado mais que centenário do caboclo das 7 cruzilhadas, que joga na cara do Brasil como amarração, nosso desafio mais potente. Chamem os tupinambás, os aimorés, os pretos, os exus, as pombageiras, as ciganas, os bugres, os boiadeiros, as juremeiras, os mestres, as encantadas, as sereias, os meninos levados, os pajés, as rezadeiras, os canoeiros, as pedras miudinhas de Aruanda. Chamem todas as gentes massacradas pelo projeto colonial e cada vez mais atual de aniquilação. A pema arriscada, os ritos desafiadores de afirmação de vida. A história exemplar da Umbanda é um ponto riscado de louvação aos excluídos pelo Brasil oficial. Ao cultuar os mortos, aparentemente, é exatamente contra a morte que o brado e a flecha do caboclo ainda ressoam. Quem encantou a sucuri, macerando o toco da folha serenada, despertou a beleza da mata escura. Então é isso, queria deixar essa reflexão do Simas para a gente, né? E que a gente continue, né? Nesse projeto contra-hegemônico, nesse processo de descontaminação de cada um de nós, que possamos encantar outros para poder estar lutando cada vez mais, né, contra esse pensamento que ainda, né, é muito atual dentro da nossa sociedade, de exclusão e hierarquização dos corpos. Muito obrigado pela sua fala. O pessoal que está mandando mensagem no privado para mim, o pessoal dizendo, fantástico, fantástico. A Cíntia escreveu aqui, ó, qualquer semelhança dessa marginalização com a manifestação do sagrado e a questão das bruxas e a demonização não é mera semelhança. Não é mesmo, nunca foi. Fantástico, fantástico. Ronald, o pessoal estava pedindo o texto, Ronald, que você leu, se você pudesse disponibilizar para a galera aí. Pessoal, a mesa está aberta para as perguntas aí para a Paula e para o Ronald. Eu tenho 1 milhão de perguntas, mas eu não vou fazer nenhuma. Meu celular só tem 8% de bateria. Oh, e eu não então, consigo carregar agora. Vamos aproveitar. Paula e Ronald. Eu agradeço aí, gente. Desculpa, viu? Eu tô aqui no quartel da Gávea, então a gente atende Vidigal, Rocinha, Leblon e São Conrado. Então vocês já imaginam as coisas que acontecem aqui, só Jesus, meu Deus do céu, impressionante. Mas enfim. Gente, aproveita agora que os dois estão aí na berlinda. Então já traz as perguntas que vocês querem fazer. Marileia, já abre o seu áudio. Não fica com essa mãozinha levantada há muito tempo, não. Já abre o áudio, já entra, já se joga. Gira. Olha só, eu cheguei atrasada hoje. Eu só ouvi a fala da Paula. Estou assim, muito triste. Vou ver o vídeo depois, né? Vai, todo mundo vai ter acesso aos vídeos depois. Eu tenho assim... Eu fiquei encantada com a Paula. Ela jorra assim de forma tão rápida que eu tive dificuldade de acompanhar. Eu tenho uma formação da Igreja Católica muito forte em mim. Já rompi com isso há muitos anos, mas ficou um ranço, né? Ficou uma coisa assim cristalizada da dificuldade de entender sobre as religiões de raiz de matriz africana. E eu corro atrás de tentar entender e tenho muita dificuldade, eu acho que por conta desse vício, né, da formação primeira. Então, eu só queria, nesse momento, agradecer, eu fiquei assim, encantada com a fala da Paula. Eu queria só que ela me desse uma sugestão de livro, de leituras, para um iniciante, para que eu conseguisse ter um mapa melhor das religiões e um entendimento para quem está começando a tentar entender isso de forma mais profunda, através das leituras, e não só da empatia, do respeito. E eu queria só falar isso, pedir uma sugestão de leitura para a Paula.
E depois eu vou assistir o Ronald, porque fiquei muito triste de não ter podido ficar desde o início. E adorei saber que o Jairo é descendente de nordestino, porque eu também sou. Ele é nordestino, eu sou descendente de nordestino. Eu sou cearense raiz. Que maravilha! Cearense, filho de cearense, neto de cearense, lá vai, nem sei quantas gerações, de pai e de mãe. Raiz. Mas Prazer, sudestino. prazer, Jário. Estou falando aqui de Fortaleza, da Praia do Futuro. Oh, coisa boa. A Cláudia também está em Fortaleza, tem uma galera boa em Fortaleza. Paula, Meu filho você vê como é que você provocou, né? Você e o Ronald, você estava falando sobre a questão dos mortos, são temas muito tabus, né? Mexer com mortos, lidar com os mortos. E a Paula estava falando, Ronald, dessa coisa também que a Umbanda tem muito ligação com o cemitério, né? A coisa de enxergar no cemitério o museu mesmo. Ela falou até do terreiro. O lugar sagrado, santo. Lugar sagrado. É um lugar um lugar que conta histórias, porque esse foi o livro do Ronald. Os mortos contam histórias. Aliás, um livro muito bom. Na cultura Bantu, né, ou Bantu, bom, primeiro você pode ler também os Nagô e a Morte, né? De uma candomblessista, ela é antropóloga, a Jurema Urbersin, depois vocês podem procurar na internet também. E também pode procurar a Flor da Terra, que é sobre a história do cemitério dos Pretos Novos. E o José Murilo Carvalho, ele faz o prefácio do livro, e ele, arrebenta no prefácio ali, falando, ele pega o âmago da cultura banto, né? Que a cultura banto, a cultura banto vai contribuir para a formação banda, bom, enfim, a Paula sabe disso, mais do que eu até. E quando eles chegaram no Valongo, no século XIX, isso entre 1780 a 1830, os negros que chegaram ali, eles chegavam doentes, né, muitos deles, e quando eles chegavam doentes, eles eram enterrados num campo, do tamanho de um campo de futebol, né, que ainda nem era um cemitério, mas aí acabou se transformando em cemitério dos Pretos Novos. E o enterramento era o seguinte, enterrava-se de qualquer maneira. Claro, tinha os escravos da Igreja Católica que enterravam, 2 até. Mas o problema é que não tinha ritual, né? Tinha um ritual, mas era muito precário. E isso faz com que assombrava, né, os escravos da cultura bantu, porque além do problema da escravidão, além de todo esse problema, eles eram ainda aterrorizados, porque se você não faz um ritual fúnebre dentro da religião deles, isso tem um impacto psicológico muito grande, porque vida e morte é uma coisa só para eles, né? Você não tem essa divisão aqui ou além. Ô, Ronald, me dá só uns minutinhos para a Paula se despedir, porque o celular dela está com 5%. Vai lá, Paula. Perdão, Ronald. Olha, a gente ainda precisa trocar muita coisa, tá? É que o meu celular está agora com 4%, eu não vou conseguir carregar porque a entrada do fone é a mesma do carregador, e eu vou precisar também correr aqui para as coisas do terreiro. Eu queria agradecer a todos, ao Jairo, agradecer aí a Marileia, a fala aí cheia de carinho, né? Muito obrigada, né? Que a gente possa se encontrar e reencontrar em muitos momentos de discussão, porque combater esses conceitos, esses preconceitos, né, que nos são constituídos, combater esse pensamento patriarcal exige reflexão, né? E a gente ainda tem muito trabalho pela frente. E, Marileia, eu indico para você, né, a leitura dos autores que até já foram citados hoje aqui, o Luiz Rufino e o Luiz Cima, são 2 Luizes, né? Isso. É uma dupla show de bola, que traz assim, um bate-bola, um giro sobre esses conhecimentos de uma forma muito profunda e, ao mesmo tempo, muito acessível. Aquele do Rufino, Paula, o que você falou, Pedagogia das Encruzilhadas. Pedagogia das Encruzilhadas, mas eles têm outros. Ele tem um outro que eu não estou lembrando o nome agora, eu não vou conseguir procurar, que ele fez junto com o Simas, e, na verdade, eles já fizeram outras produções que vêm fazendo justamente essas reflexões, né, de enfrentamento da religião como lugar de enfrentamento e legitimação desses outros saberes. E se você desejar também, Marileia, no meu livro ele tem um capítulo inteiro sobre a história da Umbanda, a história aqui do terreiro, que vai fazendo essas discussões e apresentações
também, né? E assim, e você fala que é um vício, né, da sua formação, na verdade é mais grave do que um vício. Você está falando né? daquele livro Fogo no Mato, não, né? É esse aí, esse aí que eu tá. queria lembrar. Obrigada, Jairo. Nós somos constituídos. Paulo Freire fala assim, ele tem uma fala que diz que quando a educação não é libertadora, só indo opressor a ser oprimido. Então, você recebeu essa educação e ela te constitui. Você agora está buscando essa desintoxicação. Você precisa de paciência, muito estudo, muito debate para ir se libertando, né? Mas não é um vício, é mais grave. Isso nos constitui. E a gente tem que ter cada vez mais isso claro dentro de nós para que nós possamos arrancar nessas raízes profundas desse pensamento, desse projeto de colonização, né, no qual nós nascemos inseridos na nossa sociedade, na nossa cultura, para que a gente não reproduza e para que a gente, além de não reproduzir, né, faça esse enfrentamento, se responsabilize pela nossa parte em combatê-los. Né? Eu peço desculpas por ter que me retirar, mas eu estou tentando correr para falar antes que o celular apague, se que eu possa, né, falar mais com vocês. E, Jairo, mais uma vez, muito obrigada por esse elemento de provocação. Né? Toda vez que eu estou falando assim, não está dando conta da discussão da academia, vai lá o Jairo e tem me trazido, porque nesse momento de pandemia tem sido difícil, a gente tem muitas responsabilidades e acaba ficando alguma coisa pelo caminho. Mas eu entendo a importância de não deixar, né, essas trocas pelo caminho, porque elas fazem a verdadeira mudança para a gente e para a nossa sociedade, em busca aí de uma sociedade cada vez com mais equidade. Né? Um abraço grande a todos. Fiquem com o Papai Oxalá. Até breve. Vai cair. Fala, Ronald. Antes que o sino toque. Não, mas a Paula já tinha falado tudo. Não, era só isso mesmo, Jara. Assim, infelizmente, assim, a gente, enfim, tá no trabalho, tem que sair correndo, suicídio, aí volta, aí fogo em residência, aí volta, enfim. Pessoal, foi um prazer imenso estar com cada um de vocês, tá? Ronald, muito obrigado. Um beijão, meu irmão, coração aí. Eu Muito que obrigado agradeço. a todos, tá? Pelo carinho de vocês. Jairo, o meu texto tá no chat, em PDF, o texto que eu li, né? Hoje de manhã. Isso, do Pai da Horda, tá aqui já no chat para o pessoal baixar. Isso, pode baixar à vontade, porque quando ele for para o livro, ele vai vir com referência e tal. Isso aí só foi para narrar durante a jornada, né? Muito obrigado, Ronald. Sua fala foi incrível, porque foi uma fala que deu continuidade, né? A fala deu continuidade, casou-se assim. Parece até que essa mesa essa mesa tinha que ser, né? Por isso que Freud fala que não é acaso, né? Não é acaso em psicanálise. Essa mesa era a formação, tinha que ser mesmo. Você trouxe aí uma fala incrível, né? Quando você toca nessa questão da horda, do tabu, do fundamentalismo religioso, né? Porque o Zizek fala disso, a partir dessas provocações que você trouxe, e a Paula entrou exatamente com essas conotações. Exatamente. Muito obrigado. Deixar, de repente, a gente estava falando dos livros, né? De repente, algumas indicações sobre história da morte, né? Tem Ô, Ronald, eu coloquei teu WhatsApp aqui no grupo. O pessoal quiser falar com o Ronald direto, eu coloquei o telefone. Eu nem perguntei ele se podia. Tem problema, não. O telefone, até porque o Ronald tem esses livros. Quem quiser adquirir, né? Eu indico aí essa leitura do livro dele. Da Paula também, né? Vocês também podem entrar em contato com a Paula para adquirir o livro dela e do Ronald. Eu vou ter meu Instagram também. Isso, que é com esse livro dos mortos que constrói cidade, né? E outros 2 livros que ele lançou, junto comigo, inclusive, os últimos 2, né, o de poesia e também o Seja Homem, Reconstrução de Masculinidade em Crise. O Ono estava junto comigo nesse projeto também. Isso, da poesia, o Seja Homem, né? E eu coloquei meu Instagram, se vocês quiserem me seguir lá, eu estou fazendo Jornada História. A Jornada História eu estou pegando desde lá da pré-história até pegando história do Brasil até os dias de hoje. Estou fazendo isso, é muito aí. bom também essa jornada histórica que ele está fazendo. Eu
Até porque tu está trabalhando isso a partir da psicanálise também, né? E é isso legal. Sempre eu dou uma cutucada na psicanálise ali, dou uma cutucada na teologia também, mas a linha que eu sigo é a história. E... Coloquei o telefone da Paula também, tá, gente? Tá aí, é só vocês falarem com ela, é o WhatsApp. Quem quiser falar direto com a Paula é uma pessoa super acessível. Paulo e Ronald são dois amigos assim muito queridos, muito super acessíveis. Gente que só não responde quando não podem responder mesmo. Assim que eles podem, eles entram, falam. Muito obrigado. De livro de história da morte, Jara, a gente pode falar alguns aqui, eu já estava até falando, os Nagô e a Morte, para dialogar lá com a Paula, né? Sim. A Flor da Terra, do Paulo César Medeiros, que é sobre o cemitério dos Pretos Nobres, uma leitura sensacional, recomendo a todo mundo. Claro, Mortos que Constrói Cidades, né? Você vai ver os enterramentos e os rituais fúnebres do século XIX no interior do estado, né? Do estado do Rio. Lá em Nova Friburgo, né? Friburgo e região. Vai pegar Cantagalo, Vassouras, Patida Alferes, vai pegar toda essa região ali. E também a História da Morte no Ocidente, do Felipe Herrier, né? É um clássico, né? Felipe Herrier é leitura clássica, obrigatória. Exatamente. A Morte Tabu, do Edgar Morin, né? Eu estou falando clássico também, também os Moribundos, né? Do Norbert Elias. Os Moribundos, do Norbert Elias, que também fala sobre esse aquela sua professora orientadora, ela também tem um, não tem? Ela tem Nas Fronteiras do Além, da secularização da morte no Rio de Janeiro, do século XIX e XX. É uma leitura também muito interessante, muito boa. Nas Fronteiras do Além, quer dizer, à medida que você mexe a sua concepção de morte nos testamentos, por exemplo, você muda o seu comportamento diante das coisas, né, da cultura, né? Há um impacto muito grande na cultura quando você muda a visão de morte, né? Isso. Pessoal, Ronald, muito obrigado, tá? A gente retorna, então, à tarde com a Viviane e com a Ana Luísa, psiquiatra, que vai estar falando sobre a loucura na mulher diferente da loucura no homem, né? E aí a gente vai estar falando desse tema. E a Viviane também volta à tarde, tá bom? Aguardo cada um de vocês às 13h30.